Oi pessoal, eu sou o Matheus. Eu sou a Bia. E sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês um pouco sobre laje. O Matheus vai falar. Eu não entendo nada de laje, eu não sei nem qual é a laje que a gente escolheu aqui pra casa. Mas a ideia aqui hoje é trazer pra vocês qual tipo de laje que a gente tá usando, quais os benefícios, o porquê que a gente tá usando essa laje e ajudar vocês também a estimar mais ou menos o quanto vocês vão gastar de laje na sua casa, tá bom? Bora lá conferir? Vamos lá? Olha aí pessoal, olha o que está nas minhas mãos, uma laje H12. E afinal, o que é uma laje H12? Você que está começando a pesquisar de laje aí, né? Você vai ver H8, H12, H16 e assim por diante. H12, na verdade, esse número nada mais nada menos que a distância. São 12 centímetros do pé da laje até o topo dela. Isso vai influenciar diretamente de quanto concreto você vai usar. Numa laje H8 você vai usar 8 centímetros de concreto, você vai cobrir ela. No 12, 16 e assim por diante, mais concreto você vai gastar. A mais recomendada para uso em casas hoje em dia, pessoal, é a H12. Até mesmo porque ela é recomendada para grandes lajes, com grandes vãos. A H8 ela não suporta peso em cima dela, muito peso, então ela é usada só em pequenas áreas, tá? Então assim, quando vocês forem cotar, normalmente o pessoal vai te passar a H12 para uso residencial e a H8 só para vãos pequenos, tá? Aí vem outra grande pergunta, né? Qual laje usar? A lajota ou o isopor? Aqui na nossa casa a gente decidiu usar o isopor por alguns motivos. Primeiro, ele é mais leve o manuseio. Segundo, a questão de conforto térmico e acústico ele é melhor, porque o isopor ele é mais denso e tem mais ar aqui, então ele vai diminuir a propagação de barulho, de ruído, né? E também a eficiência energética dele é melhor. Outro benefício dele, ele vai causar muito menos peso na sua laje, né? Então é um material muito leve, material leve, flexível. Então você vai ter pouca sobrecarga em toda a sua estrutura. Isso no quesito a longo prazo acaba sendo interessante. E uma coisa que muita gente pergunta, fala assim, mas o isopor não é frágil e tudo mais. Pessoal, tanto a lajota cerâmica quanto o isopor não tem função estrutural. Então assim, ele só serve para preenchimento mesmo. Então, vale muito mais a pena o isopor. O que faz a função estrutural da casa realmente são as vigas que ficam no teto, toda a parte de concreto e a laje em si, tá? Dito isso, vamos falar outro único malefício, vamos dizer assim, único contra dessa laje de isopor. Ela deve ser majoritariamente usada quando você for fazer o forro de gesso. Por quê? Você não consegue chapiscar isso aqui sem um produto específico. Então, qual que é a recomendação? Se você for fazer uma laje maciça ou inteiriça, usa a lajota porque você vai conseguir chapiscar e fazer um acabamento direto na laje. Esse aqui não, se você não usar um produto adequado para você revestir esse isopor, depois se você vir com o chapisco e fazer todo o reboco da sua laje, você corre um sério risco da sua laje, não da sua laje, né, mas do seu reboco cair com o tempo. Então esse é o único ponto para ficar atento aí com a laje de isopor. Normalmente o pessoal costuma fazer uma laje de lajota na garagem, onde você não faz um forro de gesso, e para o resto da casa, como hoje em dia está muito comum fazer o rebaixo de gesso, né, acaba usando essa aqui, porque dela fica exposta. Eu vou colocar a imagem para você como está ficando aqui a nossa laje na parte de baixo, que ela vai ser revestida com forro de gesso. E aí não tem problema, porque enfim, vai ficar escondida com ele mesmo. Beleza? Agora a questão de valores da laje. A laje, pelo menos para o nosso fornecedor aqui que a gente cotou, o metro quadrado da laje, tanto de isopor quanto de lajota, a gente pagou R$55 o metro quadrado. Então fica uma referência para vocês. Mas normalmente a de isopor ela costuma ser um pouco mais cara, em torno de 10% a 15%. Então fica atento nesse quesito aí. Outro ponto importante. Como você vai calcular o quanto você vai gastar na sua casa com laje, né? Uma coisa baseada no que a gente já gastou e achei alguns valores aqui que você pode usar na sua casa e acho que vai ser muito próximo da realidade. Primeiro, quanto que eu vou gastar de laje, independente de qual laje eu vou escolher. Então, seja ela no isopor, seja ela na lajota. Se sua casa tem 100 metros quadrados, uma casa linear, você pode considerar 10% a mais. Então, se sua casa tem 100 metros, você calcula que você vai gastar 110 metros quadrados de laje. Outro ponto é falar assim, beleza. Quanto que eu vou gastar agora de cimento usinado, né? Concreto usinado, perdão. O concreto usinado, você pode também usar um coeficiente aí de 0,010 por metro quadrado. Isso vai equivaler a mesma coisa em metro cúbico. Ou seja, o que é tudo isso, né? 100 metros quadrados de casa, você vai gastar vezes 0,010, ele vai dar 10 metros cúbicos. Para facilitar a conta, não ter que ficar fazendo a multiplicação, você pode pegar os 100 metros quadrados
e dividir por 10. Você vai gastar seus 10 metros cúbicos de concreto usinado. O que a gente usou aqui foi o FC25, que é a resistência dele, né? E para isso, aí com isso já consegue ter uma estimativa de quanto você vai gastar na sua laje. Então vamos lá fazer as continhas básicas aqui de uma laje de 100 metros. Uma laje de 100 metros, você vai ter teoricamente na sua casa, você vai pagar por 110 metros. Faça seus 110 metros quadrados vezes os R$55. Conta aqui. Depois disso, você pode pegar os seus 110 metros quadrados vezes o coeficiente de 0,010 ou 110 metros quadrados dividido por 10. Você vai gastar 11 metros cúbicos de concreto usinado. Baseado nisso, você já vai ter uma referência do seu total que você vai gastar na sua laje. Acho que isso você pode calcular, é um valor muito aproximado e foi basicamente o que deu na nossa casa, né? Claro que tem que atualizar para o metro quadrado os valores da região, né? Exatamente. Porque esse é o valor aqui para o interior de São Paulo do nosso fornecedor, né? Você cotou em vários lugares e a gente chegou nesse preço. Já estamos vamos chegar na segunda laje, né? A gente já fez a compra da segunda laje e conseguimos manter esse valor, certo? Certo, foi um preço razoável, a gente pesquisou bastante também, então assim, desde os seus R$55 o metro, eu cheguei até R$65 o metro, então assim, são só R$10 de diferença, mas você bota aí uns 100 metros, 200 metros, gente, é bastante coisa, tá? Dá bastante diferença. Então a dica realmente é a mesma de sempre, pesquisem, porque tem muita variação de preço. E o que está envolvido na laje, fora o concreto usinado e a laje em si? E a laje em si também tem uma malha chamada malha pop. Que essa lajinha assim é toda quadriculadinha. É outra coisa que você tem que calcular no seu projeto. Ela vai ser usada em cima da laje antes de ser concretada como um todo. E ela que vai servir também para reforçar toda a sua estrutura, tá? Então normalmente quem faz já o orçamento da própria laje, ele já manda o orçamento de malha pop também. Ou o fornecedor de ferro da obra também, né? Eu vou colocar aqui o quanto que a gente pagou em cada malha pop e o quanto que a gente gastou de malha pop para fazer essa parte aqui. E a metragem também, estou deixando aí na tela para vocês. Então, retomando, para finalizar e ficar fácil na cabecinha aí, para você não ter que voltar esse vídeo. Metragem de laje. Pega seu projeto arquitetônico, vê lá quanto você tem de área coberta. Toma cuidado se sua casa for um sobrado. Mas pega quanto você tem de área coberta, vezes 10%, que seria uma sobra aí, cálculos a mais por conta da parede e qualquer outra coisa mais que você possa ter ali na sua casa. Outro ponto, quanto você vai gastar de cimento usinado, concreto usinado, perdão, o FC25 ou enfim, qualquer 35 e assim por diante. Considera a sua metragem vezes o coeficiente de 0,010, ou pega a sua metragem e divide por 10. Você vai chegar no estimado de metro cúbico que você vai usar na sua casa. Isso, no final, é para você ter uma noção de quanto você vai gastar. Mas a pessoa que você contratar para fazer esse serviço, ela vai vir aqui medir na obra, né? Então... serve mais como uma referência para saber você que está querendo construir, ou já está chegando, ou está reformando, ou quer fazer alguma ampliação. Fala assim, quanto que eu vou gastar na minha laje? Então esses valores são referências atualizadas, e mesmo assim, mesmo que não seja uma referência atualizada de valor, esse cálculo é um cálculo que vai ficar atualizado por um bom tempo, então você pode usar ele por uma longa data aí. Uma coisa que a gente não conversou, até porque a gente não conversa antes de fazer os vídeos, mas que também eu diria que está envolvido nesse processo de laje, que é um valor que a gente gasta bastante em obra, são as madeiras, né? E toda essa parte de caixaria para fazer a laje é uma parte importante também, né? A estrutura para você fazer a laje gasta bastante também de caixaria, né? É difícil estimar. Mas também gasta bastante de madeira para você poder fazer a caixaria para fazer a laje, certo? Certo. Vai depender muito de quanto você vai ter de viga no meio para fazer essa caixaria dessas vigas, o tamanho da sua laje, porque você vai precisar dessas madeiras aqui. Então, assim, varia muito, mas a madeira também é outro ponto para você levar em consideração, que você vai gastar bastante com madeira, tá? E o último ponto, pessoal, todos esses custos que eu falei para vocês são referentes, óbvio, à parte bruta da laje, tá? Não estou falando nada de elétrica, hidráulica e o próprio gesso também que você vai colocar, enfim, é só a parte bruta. Ou seja, sua laje H12 que possivelmente vai usar na sua casa, a malha pop que eu deixei os custos e o quanto de concreto usinado você vai usar.
Beleza? Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado. E não se esqueça de curtir, comentar. Comenta aí na sua casa se você teve uma experiência parecida com essa, com relação aos custos. E badale esse sino para sempre receber as notificações dos nossos vídeos. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.